levando em consideração que o objeto da nossa fé, conforme nós dissemos há 2 semanas, é o próprio Deus, ou seja, a fé, ela tem como objeto principal o próprio Deus. O Deus transcendente, o Deus imanente, o Deus transcendente que não se pode ser visto, nem hoje, nem nunca, o Deus invisível, conforme diz Colossenses capítulo 1, versículo 13, o Deus que não pode ser visto por homem algum, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Esse Deus que se apresenta de maneira imanente em toda a criação, e Paulo diz isso com todas as letras, quando diz, o Deus eterno, ele pode ser conhecido pelo homem, mediante a sua manifestação nas coisas por ele criadas. Se é nas coisas, Deus está imanente nessa criação, e aí ele passa até mesmo a apresentar o que de Deus se pode conhecer, o seu eterno poder, os seus atributos invisíveis, até a sua própria divindade. Então, este é o objeto da nossa fé. E permita-me falar algo aos irmãos, sem ofensa a nenhum de vocês, nem a nenhum cristão absolutamente, mas o fato é que Cristo, o Filho de Deus, o Logos de Deus, e há de se lembrar que o Cristo de Deus, ele não veio de nenhuma, ele não tem origem em nenhuma nação de maneira específica, e não é propriedade de nenhum povo, de nenhuma cultura, de nenhuma nação, haja vista que, embora os cristãos falam, ou entendem que ele veio por meio do povo de Israel, mas o povo de Israel foi o meio da sua encarnação. Quando João quer falar sobre o Logos de Deus, ele começa dizendo que o Cristo de Deus, o Logos, o Verbo, que era Deus e que é criador de todas as coisas, que é a própria vida e é a luz dos homens, ele entrou no mundo que era seu e veio para os seus. Os seus não é o povo de Israel absolutamente. Se alguém entende que os seus ali se refere ao povo de Israel, você vai ter que entender que o Logos, que é Deus, que é a vida, que é a luz dos homens, ele é descendente de Israel. Tem como? Tem como o Logos, o Criador de tudo, aquele que antes de haver qualquer coisa criada, ele era e estava com o Pai, estava ao lado do Pai, e era Deus, e era a sabedoria do próprio Deus? Como é que ele pode ser descendente de uma nação? Não tem sentido isso. É o mesmo erro que os católicos cometem ao dizer que Maria é mãe de Deus. Como é que Maria pode ser mãe de Deus?